O que significa iluminar as nossas sombras? Se você está nesse processo de busca pelo autoconhecimento e pela espiritualidade, muito provavelmente você já ouviu que precisa iluminar as suas sombras. Só que isso muitas vezes fica de uma forma abstrata e a gente não sabe efetivamente como inserir isso na nossa vida. Então, se você quer finalmente descobrir como iluminar as suas sombras e garantir que não vai mais ser guiado por elas por um caminho que você não quer seguir, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar. Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou Natália Vieira, sou pós-graduanda em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness e criei esse canal para compartilhar informações que irão te ajudar no seu processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Vamos entender de uma vez por todas o que significa iluminar as nossas sombras? Vou trazer uma analogia que vai ficar bem simples para vocês entenderem e conseguirem acompanhar como que a gente vai trazer isso para a nossa vida depois. Então, se imagine numa sala toda escura. É noite e você não consegue ver nada nessa sala e nem tem uma luz para que você possa acender e iluminar essa sala. E aí, você precisa se locomover dentro dessa sala. Concorda que se tiver uma cadeira no meio dessa sala, é muito provável que você bata naquela cadeira, que você se machuque e crie uma ferida ali, porque você foi andando como de olhos fechados. Então, você não conseguia ver e acabou batendo ali sem querer, mas de forma que dói e dói bastante. Bom, o que acontece se você coloca uma luz nessa sala? Você acende a luz, o que vai acontecer? Você vai começar a ver aquela cadeira. Aquela cadeira vai sumir dali? Não, aquela cadeira existe ali. Só que agora você não vai bater mais naquela cadeira. Por quê? Porque tem luz e aí você consegue desviar daquela cadeira. E aí você não fica mais se machucando toda hora batendo naquela cadeira, porque agora você consegue vê-la. As nossas sombras é a mesma coisa. A gente não consegue eliminar as nossas sombras, mas a gente consegue, a partir da autoobservação, observá-las e decidir não agir a partir dela. Vamos para um exemplo prático? Vamos falar da sombra da culpa. Todos nós, em algum momento, já sentimos ou vamos sentir culpa. Só que se a gente não observa de fora essa culpa e não toma consciência de que a gente está agindo a partir dessa sombra da culpa, muito provavelmente a gente vai ficar imerso ali em sentimentos negativos e a gente não vai conseguir sair daquele lugar. E isso faz com que a gente fique cada vez mais preso em um ciclo de autopunição que não nos leva a lugar algum. Agora, imagine que você iluminou aquele lugar, você está olhando de fora. Então, você identificou que você estava agindo sobre a sombra da culpa. Agora, você consegue agir de uma forma consciente e decidir trocar aquela história mental. Então, você vai conscientemente sair daquele estado de culpa e desenvolver um estado de autocompaixão, em que você entende que para aprender algo, muitas vezes a gente precisa errar. Então, você errou naquele ponto para ter aquele aprendizado. E aí, conscientemente, você muda aquela história mental para uma história que te mostra que você adquiriu sabedoria a partir daquilo que aconteceu e aí você para de agir sobre aquela sombra da culpa que só fica te punindo e aumentando o seu senso de não merecimento e não te leva a lugar algum. Mas agora você adquiriu uma sabedoria a partir daquilo e vai escolher de forma consciente agir a partir desse lado oposto, que é o de autocompaixão. E por que a gente não consegue simplesmente eliminar uma sombra e a gente precisa iluminar? Porque, pelo princípio da polaridade, a gente consegue entender. O princípio da polaridade faz parte das 7 leis universais que vieram da sabedoria milenar, que é o hermetismo, e esse princípio diz que para tudo que existe, existe o seu oposto complementar. E isso fica fácil da gente entender. Por exemplo, existe o frio e existe o calor. Só que tudo isso é temperatura, concorda? E aí, de um oposto, a gente tem o calor, no outro oposto, a gente tem o frio. Mas a gente não consegue eliminar um ou outro, porque tudo faz parte da mesma coisa. Os nossos sentimentos também são assim. Então, se a gente consegue
sentir amor, que está de um lado aqui da polaridade, a gente também consegue sentir raiva. A gente não consegue eliminar a raiva, mas a gente consegue trazer luz, saber quando a gente está agindo a partir da raiva e escolher conscientemente agir a partir do amor. Então, todos nós temos luz e sombra. E aí, quanto mais consciência a gente traz, a gente consegue escolher de qual oposto a gente vai efetivamente agir e trazer as nossas ações para este impulso de determinado oposto. Bom, entendendo isso, que todos nós somos formados por luz e sombra, porque todo sentimento que a gente considera de luz tem o seu oposto complementar, a gente consegue entender que o que vai mudar efetivamente é a gente trazer a consciência para isso, é a gente conseguir iluminar os nossos comportamentos de forma que a gente faça uma escolha consciente. Se hoje eu sou uma pessoa estressada, eu não vou mais reprimir e tentar fugir daquilo, porque se eu não trago luz para isso, qualquer hora, mesmo reprimindo, eu vou acabar esbarrando naquilo. Lembra que tudo que a gente resiste persiste? Agora, se eu aceito, hoje eu tenho essa sombra de ser uma pessoa estressada e eu trago luz para isso, eu vou começar a observar os meus comportamentos. E aí, toda vez que eu ver que eu estou agindo a partir do estresse, eu posso conscientemente escolher mudar a minha ação para o oposto complementar, que seria da paciência, por exemplo. Só que é muito importante entender que isso só é possível quando a gente se separa dos nossos pensamentos. Então, a gente precisa entender que tem os nossos pensamentos e a gente precisa entender que tem o que observa esses pensamentos. E a gente tem que trazer quem somos para essa pessoa aqui, essa consciência que está observando esse pensamento. E aí, de forma consciente, se separando desse pensamento, que pode ser de raiva, de rancor, de culpa, de insatisfação, a gente pode, de forma consciente, escolher mudar a escala e agir de um lado oposto. Espero que finalmente tenha ficado claro para você como que é possível e como que é necessário a gente trazer luz para essas sombras que a gente tem. E se você quer aprofundar no seu processo de autoconhecimento, desenvolver a verdadeira inteligência emocional, eu te convido para conhecer a mentoria de vilão a protagonista da sua história. Lá você vai sair desses estados negativos que geralmente a gente fica, de desânimo, culpa, insatisfação, e vai finalmente desenvolver uma vida mais leve e com mais entusiasmo. Você vai ter acesso ao método que eu utilizei para quebrar aqueles ciclos de emoções negativas e que finalmente me permitiram viver de forma mais leve, com mais entusiasmo, com relacionamentos mais saudáveis. Então, te vejo lá. Beijo, até o próximo vídeo.